Pode estar começando uma história de filme no Grêmio. Vou explicar um pouquinho nesse vídeo. Começando mais este conteúdo, sempre com aquela força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Link na descrição. Kelvin, o jogador do fut7 do Grêmio, pode estar começando a escrever uma história de série de Netflix, de filme, né? Um roteiro aí inusitado, que até a gente já viu alguns paralelos, algumas semelhanças com outros roteiros, mas nenhum tão bem sucedido. Se ele conseguir ser o bem sucedido da história, a coisa pode ser bem incrível. E o que é a história, né? Quais são os indícios aí de que pode ter uma história, melhor dizendo? Kelvin, para quem não sabe, é o K9, né? Ele é um jogador do fut7 do Grêmio. Ele é um jogador de fut7 profissional, uma modalidade que obviamente nem se compara ao futebol profissional, né? Futebol de campo. Não se compara, eu acho que nem ao futsal, em termos de profissionalismo, de grana envolvida, né, de contratos, enfim, então o cara tem lá a sua carreira no fut7, que é uma coisa menor em relação a esse monstro chamado futebol de campo. E o Kelvin, ele se destaca demais na categoria, a ponto de, em 2021, ter sido eleito o melhor jogador do mundo de fut7. Né? Então ele tem talento, né? Obviamente ele não é um qualquer ali no fut7, ele tem um talento bem acentuado. E ele é jogador do Grêmio. Só que a modalidade de fut7 do Grêmio é uma coisa meio festiva, meio participa de um jogo festivo numa cidade, daí chama ex-atletas do campo para também atrair público, mas não está bem assim inserido em campeonatos mais sérios e longos, assim, né? Uma coisa meio sazonal, e acho que até ouvi falar que tá meio que se desmanchando esse fut7 do Grêmio aí, que nem vai ter muita continuidade, pelo menos por hora. E o Grêmio resolveu chamar ele para treinar no campo, meio que para ver qual é que é. Ele nem tem contrato com o Grêmio não tá pagando nada para ele, mas como já tá inserido de alguma forma no clube, na cidade e tudo mais, tu quer chegar aqui e dar uma treinada e ver qual é que é? E ele tá indo. Já treinou com o Sub-20, já treinou com o time do Renato. E eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu acho que foi... Hoje, tô gravando esse vídeo no final de sábado. Eu acho que foi ontem, cara. Eu acho que foi na sexta mesmo. Não, acho que foi até antes. Foi antes do jogo do Grêmio contra o América, eu acho. Ele faz um coletivo com... Agora me perdi nas datas, tá? Enfim, tô aqui tentando pensar quando foi esse coletivo, mas foi esses dias, um coletivo do time principal com o time sub-20, e ele faz 3 gols. Ele faz 3 gols. Coletivo, para quem não sabe, é um treino, mas é um jogo. É um joguinho, assim, não é um treino assim, corre em volta do cone, aí pula ali, aí o Renato fica cruzando e tu vai lá e cabeceia. Não, um coletivo é uma simulação de jogo, né? Obviamente em caráter de treino, mas é um jogo, e ele fez 3 gols. Né? Ou seja, mostrou alguma coisa, mostrou que tem alguma ferramenta, alguma noção. E aí a galera já começou a ficar ouriçada, né? Porque se vocês forem ver os vídeos dele no fut7, cara, ele dribla goleiro, ele bate bem, ele tem habilidade no pé, ele, sabe? Aquela coisa, você pensa assim, poxa, se ele conseguir reproduzir minimamente isso no campo, cara, ele se torna uma opção muito melhor do que vários outros jogadores, né? E essa é a expectativa, talvez um teste. Ele já tem 27 anos, não é mais um guri. E aí, entrando agora na idade dele, a gente começa a desmembrar algumas possibilidades e algum histórico até de casos semelhantes para a gente tentar entender. Primeiro, assim, vale dizer, fut7 é outro esporte. É outro esporte, todo mundo sabe, né? Quem já jogou futebol na vida sabe que fut7 é outro esporte, assim como o futsal é outro. Acho até que o fut7 está mais para futsal do que para futebol de campo.
Mas também a gente sabe que tem muitas semelhanças, né? Algumas atributos ali são parecidos, algumas habilidades são as mesmas, né? Necessárias e tal, mas é diferente. E aí eu começo com os exemplos mais assim, balde de água fria, para daqui a pouco a gente calma, sabe? Como é que se diz? Calibrar a expectativa, né? Porque assim, cara, vamos combinar. Eu acho que a chance maior é de dar errado, é de não vingar, né? Mas eu acho que o Grêmio faz muito bem em tentar. E eu acho que tem uma chance sim de dar certo e vamos acompanhar, né? Agora, 2 casos que deram errado do futsal, sim, é outra coisa, não é futsal, mas né, também eram monstros no futsal. Manuel Tobias no próprio Grêmio, cara, na década de 90 o Grêmio tenta trazer ele que era o melhor do mundo do futsal, se eu não me engano também, ele era a sensação do futsal, o dono da modalidade, pelo menos no Brasil tenho certeza, tá? Que ele era o grande cara, mas acho que ele era o melhor do mundo também. E o Grêmio traz o Manuel Tobias para tentar jogar no campo. Deu errado, né? Não foi bem, não brilhou. Depois o próprio Grêmio, agora, recentemente, traz o Michue. Vocês lembram? Que ele não tinha esse tamanho do Manuel Tobias, mas ele era uma sensação do futsal. Ele já vinha pegando algumas seleções de base, eu acho, tal. Era uma promessa que diziam que ia ser o cara do futsal. Nem sei se chegou a ser depois, eu acho até que não. Mas o Grêmio, quando viu isso, pegou ele e falou, não, ainda é jovem, ainda tá lapidando ali, né, seus atributos, vamos botar no campo e vamos ver qual é que é. E não brilhou, né? Vamos dizer aí que não brilhou nem perto disso. Outro exemplo, e aí é um exemplo mais forte, que é com o Pelé do futsal, o cara que eu sempre digo que é um monstro, assim. E é um Pelé na enésima potência, eu acho, porque não tem nem assim sombra. Não tem nem Maradona para discutir, Cristiano Ronaldo, Messi, não tem nenhuma galera que eu acho que chega muito perto dele, assim, sabe? Os caras falam desse Ricardinho ali agora lá de Portugal, beleza, o cara tem o Falcão tatuado na perna, né? Mas enfim, mas cara, o Falcão, que é um monstro, que o segundo melhor come poeira para ele no futsal, o Falcão foi tentado pelo São Paulo, vocês vão se lembrar disso, e não rolou, ele volta pro futsal depois. Essa história é um pouco nebulosa, tá? Porque ele diz hoje em dia que o Leão, técnico do São Paulo à época, meio que boicotou ele, meio que a coisa não foi tão assim clara. Não sei se é desculpa dele pelo ego dele ferido de não ter dado certo, né? Porque, cara, assim, ele sendo um jogador médio para bom no futebol de campo ganharia mais dinheiro do que talvez no futsal sendo o melhor disparado, sabe? Porque é outro paradigma comercial, é outra brincadeira, né, em termos de grana. Só que talvez também tenham questões que não são só de grana, né, cara? Tu vai virar um jogador médio para bom no futebol de campo, sendo que tu era o rei do futsal. Numa dessas também é um desperdício tu não voltar pro futsal, sabe? Então tem várias questões ali no Falcão que eu não sei dizer exatamente se deu tão errado assim, se deveriam ter insistido um pouquinho mais, se daqui a pouco ele mesmo falou, não, cara, o que eu tô fazendo aqui? E voltou, sabe? Porque foi meio rápida a coisa ali, sabe? Então, sim, deu errado, dá pra se dizer que deu errado, mas tem todos esses asteriscos aí que a gente precisa pontuar e entender. Aí, cara, tô falando de caras monstruosos aqui, né? Falcão, Manuel Tobias, os caras que eram uns, né, monstruosos do futsal. Mas o Kelvin também, o K9, também é um monstro do futsal. Ele também é um monstro, é uma modalidade menos conhecida, menos midiática, talvez muita gente nunca tenha ouvido falar nele, mas porque a modalidade em si não é, né, muito badalada. Mas ele foi o melhor do mundo em 2021, eleito. Então ele é uma das feras dessa modalidade, né? E aí eu vou lembrar também de alguns caras que, assim como ele, não tiveram a base do futebol padrão, assim, que todo jogador tem, e que deram certo, cara. Que deram certo. Jonas, ex-Grêmio. Cara, o Jonas explodiu com 26 anos. Eu até falei isso. O Kelvin tem 27. Eu falei do Jonas em outro vídeo agora recentemente, mas por um outro motivo, né? O Jonas
era um cara classe média, que não tinha sangue no olho para ser jogador de futebol, assim, não era uma questão de, meu Deus, mudar de vida drasticamente. O pai dele tinha uma farmácia, ele era farmacêutico junto. Não sei se era farmacêutico a palavra, ele trabalhava com o pai dele na farmácia e jogava umas campeonatinhos de várzea no interior de São Paulo e tal, futsal, jogava outras coisas. E aí, num campeonatinho de várzea de campo, eu acho, alguém viu ele, aí chamaram e ele foi, e aí explodiu, e hoje ele tá aposentado, né, mas ele é um rei lá em Portugal, lá, né, e, tipo, ganhou bola de prata, de ouro, de prata, sei lá, ganhou algumas premiações lá, e no próprio Grêmio, né, chegou a pegar a seleção brasileira, então, assim, um cara que não teve a base do futebol de campo padrão. Quer ver outros dois caras que não tiveram a base padrão do futebol de campo? Leandro Damião, também pegou a seleção brasileira em algum momento, né? E Bruno Henrique, o Bruno Henrique do Flamengo, né? E Santos e tal. Esse cara também não teve a categoria de base, toda aquela lapidação, não teve. É um cara também tardio que surge ali e vai muito bem, obrigado. Então agora são exemplos um pouco mais alentadores, né? Pra gente também botar na roda. E para fechar com um pouquinho mais de alento aí nessa história, eu vou lembrar também do Chay, que é um jogador ex-fut7, que hoje está no Ceará. Ele é do Botafogo, ele pertence ao Botafogo, está emprestado ao Ceará. E ele antes disso jogou no fut7, jogou na seleção brasileira fut7, foi campeão da América, campeão da Copa América, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí recebeu a oportunidade no Botafogo e deu meio que certo, assim, claro, não é um fenômeno nem nada, né? No fut7 ele se destacava mais, mas conseguiu compor ali um elenco, hoje consegue jogar no Ceará, hoje tem 32 anos, né? Mas aí entramos nessa profundidade da análise, que é o seguinte, cara, esse Chay começou a carreira no campo. Ele começa a carreira no campo, aí ele toma um tiro, tem alguma história mais nebulosa na vida dele, ele meio que para, e aí volta pro fut7, aí joga demais, e aí o Botafogo resolve trazer ele de volta ao futebol de campo, assim, mas ele tem um início lá atrás, jovem, no futebol de campo. Então ali já tinha uma base, tá? E o Kelvin também. Isso é uma coisa que eu tô vendo pouca gente falar, mas o Kelvin também. Claro que ele não teve uma carreira iniciada no futebol de campo, mas ele teve uma base iniciada. Talvez mais que o Damião e o Bruno Henrique e o Jonas. Ele teve categoria de base, sabe da onde? Do Milan, da Itália. Do Milan, da Itália e do Cruzeiro aqui no Brasil. São dois clubes que eu li em algum lugar que ele passou pela base. Talvez até tenha outros, tenha mais. Mas pelo menos esses dois eu tenho certeza que eu li, né? Então o Kelvin começa uma base de campo. Então tu vê que ele já tem as ferramentas, ele tem uma noção. Aí sim, o cara já tem 27 anos, né? Mas nem um guri. Deve ter ficado aí quase 10 anos no fut7, que é outra parada, que é outro cacuete, outras habilidades e tal. E isso, obviamente, é motivo para a gente baixar um pouco a expectativa. Mas o Grêmio está observando, o cara voltou, começou a treinar, meteu 3 gols no último coletivo, é craque, no fut7 é craque, diferenciado, com a bola no pé, é muito habilidoso, e meteu 3 golitos no último coletivo do Grêmio com o Sub-20, o Grêmio de Renato com o Sub-20, cara. Então, assim, cara, se der certo, é história para filme, é história para uma série, é uma história que o Grêmio tem que, né, roteirizar, porque um cara que tinha uma vidinha lá, classe média, não sei o que, fazendo um negocinho dele que ele curte, até com com grande destaque, né, mas financeiramente, né, e até, não só financeiramente, até assim, ele é um cara meio desconhecido hoje, né, ele é um cara que não tá nos holofotes, é um cara que não é figura pública exatamente, embora tenha sido o melhor do mundo em 2021, que é uma modalidade meio escondida, meio, né, não tem toda essa mídia e etc. Cara, imagina aos 27 anos, aos 27 anos, tu fazer um teste, porque é quase isso, no Grêmio, e daqui a pouco dá certo, cara, e tu virar jogador do Grêmio. Assim, a vida do cara
A cabeça do cara, tipo assim, é uma loucura, cara. É uma loucura. E o Grêmio, poxa, pro Grêmio seria também fantástico, né? Desenterrar um cara do nada ali, 27 anos, bem ou mal, ainda é jovem. Aliás, os fisiologistas e, enfim, pessoas ligadas ao futebol dizem que o auge do atleta é 28. E eu acho que esse auge aí envolve até questão de cabeça, sabe? Maturidade, experiência, mas fisicamente falando mesmo, né? Tem uma parábola, tipo assim, tipo assim, com 20, às vezes o cara é muito pulmão e toma uma decisão errada. Daqui a pouco vai maturando, vai equilibrando. Aos 28, o cara tá na plenitude da forma física ainda, com a cabeça já muito mais centrada. E aí depois dos 28, beleza, começa a dar uma caidinha, né? O físico já não é mais o mesmo, depois que passa dos 30 e tudo mais. Mas 28 é o auge, e ele tem 27. E pelo que eu vejo das imagens dele, o biotipo é um cara magro, um cara inteirinho, assim, né? Um cara que não vai ter problema com balança, com preparação física. Talvez estranhe um pouco no começo, óbvio, né? Porque deve ser uma pegada um pouco mais forte ali do que ele está acostumado. Mas imagina se vinga, é coisa para filme. Vamos acompanhar e torcer para dar certo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.